Olá, queridas professoras, coordenadoras e líderes do Ministério da Criança. Chegamos ao último dia da nossa Semana Santa, o dia mais importante, onde iremos contar para as crianças da nossa maior esperança, que é a volta de Jesus. Mas nós vamos começar, é claro, relembrando o dia anterior, contando da parte triste da história quando Cristo morreu na cruz para nos salvar. E aí, começamos então abrindo a nossa caixa de presente, pegando a nossa Bíblia e pedindo às crianças para colocarem a mão e ver o que elas encontram dentro da caixa da Bíblia. Não se esqueça de pedir às crianças para não contarem para ninguém o que elas vão sentir, vão tocar aqui dentro da caixa. E aí, você vai abrir a caixa e dessa vez elas não vão encontrar nada dentro dela, porque isso vai simbolizar que Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio e Ele está no céu preparando um lugar para nós. Como eu disse a vocês, nós vamos começar então relembrando a história de ontem. E ontem nós começamos com a cruz. Vamos estender então aqui o nosso tecido, onde nós vamos contar a história de hoje. E o primeiro recurso que nós sugerimos é fazer um quebra-cabeça de cruz, a cruz em quebra-cabeça, recortada dessa forma, um lado escuro, preto assim, onde vai mostrar que Cristo morreu na cruz, os soldados foram maus com ele, as pessoas zombaram dele, ele sofreu muito em nosso lugar, representado pela cruz do lado negro. Porém, hoje nós vamos ter a alegria de ver que Cristo, eu vou montar a cruz aqui para vocês verem, vou montar de lá para cá. E vocês podem montar aí para suas crianças também a cruz. Você pode fazer uma cruz dessa para cada criança e elas podem tentar montar. E aí você pode ajudar. De um lado, a cruz é de EVA preto, do outro lado, EVA branco. Vai colocando os elementos. Você pode treinar bastante. Na sua casa, para você não errar como eu, e montar a sua cruz para mostrar que agora a cruz não é mais negra, a cruz é branca porque Cristo venceu a morte na cruz, ressuscitando no dia final. Além desse recurso da cruz, nós podemos utilizar também figuras mostrando que as mulheres foram até o sepulcro no dia seguinte, mas elas encontraram um sepulcro vazio, tiveram um encontro com anjos. E os anjos disseram que Jesus havia ressuscitado como ele havia predito. E elas saem correndo para contar aos discípulos. Vocês podem usar outros recursos, crianças encenando, vestidas e caracterizadas nos tempos bíblicos, mas essa é uma sugestão que nós temos. E não se esqueça do mais importante no final, é frisar muito bem que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Ele nos ama, Ele está no céu preparando um lugar e quando Ele voltar com todos os seus anjos, Ele vai nos levar para morar com Ele eternamente. Vale a pena esperar por Jesus. Essa espera, ela não é demorada, porque nós estamos aqui para falar dele para todas as pessoas saberem que Jesus morreu por nós na cruz e um dia vai voltar. Essa é a parte da história. É a parte da história de Jesus que é mais emocionante. Mas nós temos outros recursos também que nós podemos utilizar. Chegou a hora, então, primeiro esse aqui, das reflexões.
Da mesma forma como fazemos todos os dias, as crianças podem escrever perguntas, colocar na caixa. Você, professor e professora do Ministério da Criança, já pode deixar algumas perguntas referentes à história de hoje prontas aqui dentro para serem sorteadas para interação com as crianças a respeito da história de hoje. Depois desse momento de reflexão e interação, chegou o momento da nossa caixa do Conhecendo Melhor os Presentes de Deus. Dentro dessa caixa, nós temos uma experiência bem interessante que representa a ressurreição de Jesus. Você vai precisar de uma moeda simples, vai simbolizar Jesus, um copo de vidro e uma garrafa com um pouco de água. E aí, você vai contar a história e falar para ele, olha, Jesus, após morrer na cruz, foi colocado dentro de uma sepultura, como a gente está vendo aqui nessa representação. E aí, ele ficou lá durante o sábado, os discípulos ficaram muito tristes por perderem o seu amigo. Porém, quando chegou o primeiro dia da semana, no terceiro dia, ele ressuscitou e o túmulo ficou vazio. Quando colocamos água dentro do copo, não podemos mais ver a moeda. E assim, o túmulo fica vazio. Muito interessante essa experiência, né? As crianças vão achar bem legal ver que a moeda sumiu após colocar água dentro do copo. Quando vocês terminarem essa experiência, nós temos também uma outra sugestão bem legal que as crianças gostam muito. Você pode pegar massinha, distribuir uma para cada uma e pedir para que eles representem qual o melhor presente, o maior presente que Cristo deu para elas lembrarem todos os presentes que elas viram nessa semana. E depois disso, não nos esquecemos também do nosso verso, que será o último, e aí elas vão poder já levar para casa, hoje no 8º dia, todos os versos que elas estudaram da Bíblia essa semana e também vamos colocar o último verso colado no nosso sepulcro. E hoje é o verso da ressurreição de Cristo, porque buscais o vivente entre os mortos, não está aqui, mas ressuscitou. É uma alegria e é uma grande esperança poder contar para as crianças que Jesus morreu, mas ressuscitou e muito, muito em breve vai voltar para nos buscar. Que essa esperança enche o coração das nossas crianças, que elas tenham o desejo de conhecer e amar a Jesus cada vez mais. E sabe, professoras, eu desejo que vocês também sejam abençoadas, inspiradas pelo Espírito Santo para contar essas histórias maravilhosas durante a Semana Santa para as nossas crianças. Que Deus abençoe vocês.